Oi, Cá. Já coloco você. Acho que eu vou dar só uns 2 minutinhos pro pessoal entrar. Boa noite, gente. Gente, tá muito frio aí onde vocês estão? Porque aqui, meu Deus do céu, tipo, estou de calça de moletom, tô com essa blusa aqui. E eu estou morrendo de frio, eu tô tudo fechado. Boa noite, gente. Todo mundo que tá entrando. Já tô, ó, Cá, já tô até com um caderninho aqui. Inclusive, gente, que fofura esse caderno, né? Amiga minha que faz. Muito bonitinho, né? Eu já peguei um caderninho fofinho pra combinar com o tema da live. E pra combinar com a Carol. Ai, que a Carol fofíssima. A Van Nordeste quente. Ai, gente, então. Meu Deus, aqui tá muito frio. Eu gosto do frio pra dormir, gente. Que hora pra dia a dia. Então, nossa, condomínio. Então, eu já anotei aqui um monte de coisinhas que eu quero falar com a Carol. Então, a gente tem muita coisa legal pra falar hoje, gente. Muita coisa legal mesmo. Esse assunto, pra mim, esse assunto nunca se esgota, porque eu acho realmente que, assim, a gente tem muita coisa pra olhar pro passado e entender como que isso, né, ainda tá reverberando na nossa vida. Eu acho que tem muitas curas aí quando a gente faz essa retrospectiva, né? Então, eu acho bem importante. Já vou colocar a Carol aqui, porque já tem bastante pessoas. Só recebeu. Gente, vocês vão amar a Carol. Ela é uma fofinha. Oi, Ci. Ai, eu adoro essa cor que você está. Ah, minha favorita. Boa noite. Cá, obrigada, viu, por aceitar vir aqui falar dos seus conhecimentos. Vou usar muito de você hoje, que eu vou te encher de perguntas, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de baralho, de autoconhecimento, né? E ainda mais da Sim, criança interior, né? sim. É o que eu falei, né? Eu acho que esse assunto nunca se esgota, né? A gente fala desse assunto e tem muito assunto pra falar sobre isso, porque são muitas curas, né? Tipo, não adianta. Mesmo uma pessoa que tenha, né? Tipo, ai, graças a Deus, teve uma infância super boa, né? Ainda assim, tem coisas que são importantes da gente olhar, né? Então, assim, gente, para começar, eu vou pedir para Carol se apresentar, tá? Então, cara, eu queria que primeiro que você se apresentasse, né? Falasse do seu histórico, né? Assim, todas as coisas que você faz, eu sei que você faz milhões de coisas. E depois eu já queria que você comentasse o estilo, né, de leitura que você tem com o baralho, né? Porque assim, gente, quem me acompanha há muito tempo sabe que assim, eu gosto muito do baralho, né? Do tarô, toda essa parte eu gosto muito. Eu acho que é um complemento maravilhoso aí. é, Nessa parte do autoconhecimento. Só que, para quem não sabe, gente, tem vários tipos de baralhos. Cada tarólogo também, cada profissional aí, ele tem uma forma de enxergar aquele baralho, e cada pessoa, de acordo com a sua bagagem também profissional, vai trazer tudo isso para a leitura e entender o que é focar. Então, assim, essa questão que a Carol faz com o baralho e focando essas perguntas da criança interior, eu achei super legal, porque dá um direcionamento para a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba o que perguntar, ela já fala. E então, só para vocês entenderem que, assim, não é porque é baralho ou tarô, enfim, que todo mundo faz igual, porque não é, né? Cada pessoa tem seu jeito, tem seu baralho e tal. Então, Carl, eu queria que você explicasse, né? Você falasse um pouquinho da sua história e falasse sobre essa leitura, principalmente assim, de onde surgiu, né? Que eu gosto das coisas, assim, né? Tipo, de onde surgiu a ideia de fazer uma leitura focada nisso, porque eu achei incrível essa ideia. Então, fala aí pra gente. Vamos lá. Se eu não tô te vendo, é normal isso? Ou é problema aqui meu? Uai, gente, vocês estão me vendo? É que aqui o meu tá com a câmera. Desde que você entrou, você não tá me vendo?
Sério? Gente, vocês estão me vendo? Que eu não sei. Olha aí, gente. Se vocês Eu tô vendo estão. eu Mas, tô vendo. olha, que coisa. Sim, as duas. Ai, Ah, então acho que é um problema meu aqui, viu? ué. Você não quer me ver, é isso. Tá bom, Pois então. é. Vou tentar não. Ai, Ai, mas que. Ah, tá vendo a gente, ué. então, acho que é aqui pra mim mesmo. Não sei o que tá Uai. acontecendo. Estranho. Hum, E a sua internet tá boa, porque essa voz não tá falhando, pelo menos pra mim não. Tá normal. é, eu não sei não. Só se eu entrar de novo. Hum, quer sair? Tá, mas eu nem sei como que te tira. Ah, não, você que teria que sair. Acho que eu vou sair e você me chama de novo. Tá Pra eu bom. poder ver sua cara de rosto também, né? Gente, eu vou chamar a Carol de novo, só pra ela me ver. Hum, convidei de novo. Que bom que vocês estão conseguindo ver. Voltei? Tá me vendo? Não, mas eu acho que é um problema aqui meu. Mas a gente pode seguir assim, né? É, vai ficar se vendo, tá bom. Ficou péssimo, assim. Mas então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Carol Camasmi. Eu tenho 31 anos e vou, assim, explicar um pouco dessa minha trajetória, que eu já fiz muita coisa para chegar até aqui. Ah, olá, Sônia. A minha formação de base, eu sou terapeuta ocupacional, né? Então eu já atuo como terapeuta há mais de 10 anos. E aí, assim, eu me formei em Reiki também, eu sou maga da magia divina, e há alguns anos fiz alguns cursos, fiz curso de astrologia junto com a Simone, e há alguns anos eu comecei a jogar baralho, né? Porque sempre tive essa coisa da intuição e o gosto pela parte holística, esotérica, enfim. E sempre, claro, né, eu volto às minhas consultas, às minhas tiragens de baralho cigano, parte também terapêutica, vamos assim dizer, né? Porque o que eu percebo é se a gente conversa, sempre as mesmas pessoas vêm conversar comigo, e aí sempre os mesmos assuntos, e a gente percebe que tem um pano de fundo emocional que atrapalha, né? Que bloqueia. Então, eu gosto de fazer previsão através do baralho cigano, enfim, mas eu acho que esse aconselhamento é, é bem interessante porque pega, abrange mais, né? A gente como um todo, não só essa coisa da previsão. E então sempre voltei os meus atendimentos também para isso, né? Aqui no Carol Estelar. E acho que no mês passado eu lancei essa tiragem da criança interior. Eu ainda estou assim construindo, né? Atualmente eu respondo ela via WhatsApp, por foto e áudio, né? Com as 10 perguntas que eu elaborei, mas eu estou elaborando para que a gente faça online, né? Então, esse mês aí foi de adaptação, ver como que o público aceita, mas é uma leitura aí muito transformadora, né? E É, e assim, eu achei muito interessante porque lendo né, que eu li todas as perguntas, até já anotei aqui também, porque falei pra cá que eu quero que ela fale um pouco, né, sobre cada uma, eu achei as perguntas muito interessantes e todas interessantes. E assim, como você chegou até essas perguntas? Cá, foi assim, por conta dessa vivência de ver o que as pessoas normalmente se queixavam para você, e aí, com base nisso, você foi criando as perguntas? então, assim, várias coisas, né? Tanto a, o feedback, né, dos meus consulentes e ao longo desse tempo nas tiragens, mas eu estou fazendo uma especialização, né, como analista junguiana, né, e até porque eu gosto muito disso. E
a gente estuda, né, sobre o arquétipo da criança, a criança interior, e ao longo das aulas eu vi que isso cabia muito, né, para a gente se conectar com isso. Porque a criança interior, ela é a potência da nossa vida, né? Construída, né, do nosso desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento da psique, e ela traz a potência da vida, do ir para a vida, né? Da coisa da curiosidade, se jogar no desconhecido, né? Então eu percebo que as pessoas têm muito essa dificuldade do novo, né? Medo do novo por ansiedade, insegurança, e a gente tem uma potência, né, dessa criança interior que pode ensinar muita coisa pra gente, né? Então, ultimamente eu vejo as pessoas muito desanimadas, sem energia, e esse contato novamente com a criança interior aquece, né? Traz essa energia, porque ela é a energia, né, da nossa psique, né, vida psíquica, que faz acontecer, que vai para o movimento, que se desenvolve, né? A criança ela está sempre se desenvolvendo, indo para fora. Então, quando a gente está muito para dentro, é importante a gente trabalhar esse ir para fora, ir para a vida, né, com curiosidade, criatividade, energia, toda essa potência transformadora, né, que a nossa criança interior traz. E esse contato é muito transformador, muito potente. Eu acho, é muito isso mesmo, né? Que eu vejo que no meu processo mesmo, né, de né, terapêutico, essa coisa, eu acho que principalmente uma certa dureza, né? No meu caso, eu sentia muito isso, assim, ia para a vida de uma forma muito dura, assim, porque dependendo do que você, né, não necessariamente do que você viveu na infância, mas de como você percebeu, que isso também eu fui percebendo muito, assim, nos atendimentos, que a forma como você percebe a sua infância em determinadas situações não necessariamente foi daquele jeito. Porque é criança, né? Você é uma criança, às vezes. Eu gosto muito de constelação familiar, né? E ao longo dos anos que eu fui entendendo um pouco mais a constelação e fui fazendo constelação, em algumas sessões saíam umas coisas que eu ficava assim, gente, que coisa, né? Eu jamais pensaria que aquela situação tinha sido desse jeito. E aí eu ia conversar às vezes com os meus pais, né? Ou com alguém da família, tipo assim, meio que perguntando como quem não quer nada de uma situação assim, e eles falavam, ah, tal coisa, foi assim, assado. Nossa, foi assim? Porque, tipo, na minha cabeça, né, pra minha criança, era tipo, nossa, eu lembrava disso totalmente diferente. Então, eu acho que a gente se reconectar com a nossa criança também, eu acho que é um movimento muito lindo de você ressignificar as situações da sua vida. Tanto uma situação que de fato foi ruim, mas você vai crescendo, entendendo que você agora é um adulto e você pode acolher a sua criança, essa sua criança ferida com relação a alguma coisa. Você pode começar a entender que aquela criança faz parte de você, ela tá ali, e você tem que acolher. E mostrar para ela que assim ela não tem mais aquela vida, agora ela não precisa reagir daquela forma, e ressignificar também situações que assim não foi bem assim, né? Você interpretou daquela forma porque você era uma criança, você não tinha entendimento, você não tinha inteligência emocional, mas aquilo não foi daquele jeito, não foi bem assim, não é bem assim. Então, às vezes, para uma criança, né, algumas situações, eu vejo isso muito, situações de rejeição. Enfim, pessoas que gravaram isso da infância, algumas situações como uma rejeição, e foi só uma situação de proteção, por exemplo, sabe? Às vezes os pais não fizeram tal coisa para proteger, mas a criança não entende aquilo e ela entendeu aquilo como uma rejeição, porque ela teve um desejo negado, enfim. Então, acho que são processos muito importantes da gente realmente olhar com mais carinho, né? Olhar com essa. Porque existe também, eu vejo que algumas pessoas comentam de uma forma como se eu sou um adulto agora e o que passou, passou. E tipo, não passou. Tá aí dentro de você, né, cara? E assim, a gente vê isso demais. Fala, gente, tá aí em você. Não adianta você negar. Tá? Você pode estar reprimindo isso, você pode tá lidando com isso de uma outra forma, né? Ou tá reprimindo, ou tá vendo, mas tá lidando de uma outra forma. Mas falar assim, passou, tá lá no passado. Não tá.
porque nós somos tudo isso, né? Então, assim, Uhum. eu acho muito interessante, assim. É uma coisa que eu acho que. E uma coisa que eu gosto muito do baralho não só o baralho, mas todas essas terapias, essas questões, essas coisas mais holísticas, que mostram muito aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Porque, né, assim, eu entendo que, obviamente, a nossa consciência ela é extremamente importante, a gente tem que entender o nosso processo até onde a gente enxerga e consegue ir, mas a gente tem que entender que tem sim muitos processos que a gente não está enxergando, mas que está influenciando. E aí que entra essa questão de, por exemplo, o tarô, que você fala, eu acho muito incrível, uma ferramenta muito incrível para te mostrar aquela parte que você não está vendo, né? Uhum. Então, e aí que eu achei muito interessante as perguntas, né? Assim, que você fez, porque fiquei pensando, cara, eu acho que são coisas, veio muito completinho, né? Assim, de perguntas e de coisas que as pessoas vão realmente conseguir acessar várias partes dela que ela não está enxergando, mas que de alguma forma está afetando a vida dela, né? É, total. Não lembro se foi Jung ou a Van France que disse que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E de fato, assim, isso que você falou de alguma coisa acontece de uma maneira, a gente interpreta de outra, mas mesmo assim, como a gente interpreta de uma maneira que foi diferente do que aconteceu, é realidade para a psique, né? Então, como que a gente pode entrar em contato, né? Enfim, o tarô, o baralho cigano, ele dá insights, né? E é um primeiro passo, né? Para esse olhar, esse acolher, é uma ponte, né? Para entrar em contato com a criança interior. É claro que ele não substitui a análise, ele não substitui a terapia e as outras terapias, mas ele também é uma ferramenta, né, que apoia esse autoconhecimento e ajuda a gente a olhar para aquilo que de verdade está oculto, né? A gente costuma achar que somos só nós, mas existem muito eus atrás, né? E dentro de nós, a gente convive com muitos eus. E a criança interior é um desses, né? Sim. Em relação às perguntas, direcionei bem, assim, porque muita gente não sabe, né, como perguntar ou o que perguntar, né? Sim. Então, por isso que eu acho que é importante, né? E é claro que construindo melhor essa leitura, abrindo para o online, né, que eu acho que também é legal, a gente consegue destrinchar e ampliar muito mais, né, as questões. Eu acho que essas 10 é um ponto de partida, né? Sim. Tá, eu até vou começar aqui, que eu anotei tudinho. A primeira pergunta. Então, aqui, gente, eu vou comentar sobre as perguntas que a Ká, quando ela vai fazer a leitura, ela faz essas 10 perguntas para o baralho, que vai responder sobre você. Então, é essa parte, né? Então, a primeira pergunta que eu achei super interessante, essa aqui também, essa, inclusive. Qual aspecto da criança interior precisa de maior atenção agora? O que que normal, assim, primeiro assim, dessa pergunta, o que que você já, né, percebeu? Existe um padrão, alguma coisa de que você vê que é recorrente e vem bastante dessa pergunta quando você faz? E que tipo de retorno que você tem das pessoas normalmente, assim, sabe? É uma coisa que é uma coisa que a pessoa já percebia mais ou menos? Ou você percebe que é uma coisa que, tipo, normalmente surpreende as pessoas de, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Porque, né, qual aspecto da criança exterior precisa de maior atenção agora. Ou seja, é uma coisa que, assim, a gente tá falando de, tipo, você tem que fazer logo, né? É uma coisa que você precisa realmente olhar. Então, o que que você percebe, assim, normalmente, dessa primeira pergunta? Então, varia muito, né? Porque cada um é muito diferente. Mas aspectos da escolha, né? Eu escolho coisas para mim, né? Isso é uma coisa que vem muito. Aspecto de trabalhar a própria criatividade, a espontaneidade no mundo, né? Então, a gente, né, vai crescendo e às vezes não perde, né, essa espontaneidade. Então, tem isso também. O que mais? Essa espontaneidade é real, né? Assim, é uma coisa que é muito da criança, né? E a gente vai crescendo e vai perdendo isso por conta
de sociedade, de N coisas, né? Porque nem sempre você é acolhido, a verdade é essa, né? Nem sempre a gente é acolhido quando a gente é espontâneo com alguma coisa. A gente cresce, né? Assim, vai, você tem que se comportar assim, tem que comportar assado. Você acha uma coisa de tal situação, você não pode falar, assim, ou se você vai falar, você tem que falar assim e tal. Então você vai perdendo essa coisa de tipo, né, eu estou manifestando quem eu realmente sou e não, né, não o que a sociedade espera de mim, assim. Que a criança tem, né? Que a criança, eu acho até engraçado assim, que a criança sempre passa, né, deixa faz, né, elas fazem com que os pais passem em situações muito engraçadas, né, tipo, de falar uma coisa, assim, a pergunta, elas respondem um negócio, essa espontaneidade que é muito legal, sabe, você fala, nossa, veio do que ela realmente, não tem repressão, né, eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente acaba crescendo muito reprimido, né, a gente reprime muita coisa, né. A senhora falou muito das minhas escolhas, eu vejo que não sou eu, é a minha criança interior. Ai, Né? A gente tem esse filtro, né? E a criança não, ela não tem esse filtro ainda, né? E é a capacidade de você ser você no mundo, né? A criança ela é a guardiã da nossa essência, né? Quando a gente é criança, a gente está muito em contato com o nosso inconsciente também, com aquilo que está dentro, com as nossas emoções, nossos sentimentos, com a nossa essência. Por isso que ela tem a potência do se realizar, né? E aí ela cresce, né? Então é natural dela, e a gente perde isso, assim, né? Às vezes algumas pessoas percebem e outras se esquecem ou não acham aquilo tão importante. Naquele momento passou, sabe? A vida foi, as coisas, né? Então algumas percebem, outras percebem mais ou menos. E, geralmente um mesmo tema ele aparece em outras perguntas, como enfatizando que aquilo realmente é muito importante, né? Para um contato novo, para curar, para acolher. Isso eu acho, isso aparece em todos, assim. Sempre tem alguma coisa que aparece em várias cartas e com cartas diferentes, significadores diferentes, mas que aparecem a mesma coisa que a pessoa precisa olhar. E eu acho isso realmente muito fascinante no baralho cigano. E essa, uma coisa de aspecto, né, de criança interior também, que eu já passei em alguns processos terapêuticos, já apareceu para mim, é a questão da confiança na vida, né? Tô lembrando aqui, tipo, que a criança, né, a gente vai crescendo e conforme a gente tem os nossos problemas, tem as vivências, a gente vai perdendo um pouco dessa confiança na vida, né? Assim, Uhum. a gente ficando muito desconfiado, a gente arrisca menos, né? É óbvio que a gente tem que ter cuidado mesmo, a gente não tem que sair fazendo tudo que a gente pensa e tal. Mas a gente perde aquela coisa, assim, de, sabe, de entender que tem algo maior que tá ali. É como se a criança soubesse que tem uma coisa maior protegendo e ela pode fazer. Elas E a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? Nossa, é triste. É, é a questão do pertencimento, né? A criança se sente pertencente, né? Ah, ela se sente parte de um conjunto, de um grupo, né? Então, isso faz com que tenha esperança de coisas, né, que vêm de frente, coisas boas, né? Quando a gente começa a não se sentir pertencente, é isso que a gente espera que alguma coisa vai acontecer. Então, também Isso é verdade. Nossa. E a segunda pergunta que você faz é: quais feridas, traumas da infância estão impactando a minha vida agora? Eu acho que acho que essa é uma das mais difíceis, né? Porque assim, são muitas coisas, né? Mas é interessante, eu achei muito interessante para a pessoa saber quais dessas feridas, né? Porque, né, eu achei interessante o quais, porque raramente, né, eu acho que não existe uma pessoa que tem uma coisa só. Mas quais dessas feridas, né, da infância estão te impactando agora? Eu achei bem interessante, porque é uma forma de você mostrar para a pessoa o que ela precisa olhar agora. Então, vamos supor que a pessoa tenha, sei lá, teve 5 situações bem tensas na infância, mas essas 5 não ficam impactando necessariamente o tempo todo. E conforme a pessoa chega até você, ela normalmente está com alguma questão naquele momento, e essa pergunta pode mostrar o que ela pode olhar, porque eu achei até interessante também que você falou que é importante a pessoa saber que, assim,
o baralho, né? Assim como a astrologia também, nada disso substitui uma terapia, um acompanhamento. Porque não é só você saber que, nossa, agora eu sei, tá tudo curado, que seria maravilhoso, né? A gente tava tudo maravilhoso, inclusive. Mas a gente tem que, assim, né, buscar trabalhar. Mas eu acho interessante isso, porque com essa pergunta você pode trazer para a pessoa essa percepção de, assim, agora. Acho interessante o agora. Quais desses traumas estão te travando agora? Porque aí a pessoa pelo menos tem um ponto de partida, né? De tipo, ah, é isso. E aí, nessa pergunta, quais as coisas que você já pegou, assim, que vem e como que você vê isso se manifestando na vida da pessoa, sabe? Uhum. Eu fiquei curiosa com relação a isso, assim. Essa coisa do agora, eu achei realmente muito importante, porque o agora, porque agora eu tenho a capacidade de lidar com aquilo, né? Nem tudo que está dentro a gente tem a capacidade de lidar nesse momento, né? Isso a gente vai desenvolvendo. Então, nem toda ferida, nem todo trauma é fácil olhar, e nem todo trauma, toda ferida, eu consigo olhar neste momento da minha vida, né? Então, se aparecer aqui, é o que eu consigo lidar, eu consigo olhar para, né? Reconhecer. Então, por isso que em várias perguntas eu falo, neste momento, agora, nesta fase da minha vida, né? Porque não adianta a gente querer tudo, né? O que dá para lidar agora, né? Que eu acho que isso é o mais importante. E aí, falando em feridas, traumas, o que aparece muito é sobre trauma de escassez, né? De problemas financeiros, de divórcio, separação. Isso aparece muito, assim, né? Até a coisa do sentir abandonada, né? Mas principalmente dinheiro, problemas financeiros na infância, né? Que impactam, né? Realmente muito, né? Na verdade, uma família que a gente consegue perceber, assim, não assim, disfuncional em certos níveis, né? No sentido de passar aquela preocupação, né, para a criança. Então, preocupação de dinheiro, né, ou de brigas. Então, tem muito isso, né, essas feridas, esses traumas, né, às vezes separação dos pais, né, ou uma mudança muito violenta, né, mudou de escola, mudou de cidade, isso também aparece, sabe? E, de fato, as pessoas falam, realmente, isso foi muito impactante mesmo para mim. Né, então, eu acho isso bem interessante, né, que o baralho traz. Porque são muitas, né? A gente tem muitas feridas, muitos traumas, isso é normal. Mas geralmente aparece o que dá pra lidar, dá pra olhar, e às vezes a pessoa provavelmente já sabe, né? E isso só é uma confirmação do tipo, ó, realmente, olhe pra isso, você tá indo no caminho certo. Sim. E normalmente você percebe que essas coisas estão se manifestando na vida da pessoa no momento como, cara? Normalmente, então, escassez. Por exemplo, que eu também acho assim, que escassez é um dos maiores traumas que aparece, né, dessa coisa da infância. Atendendo também as pessoas com o mapa é uma das questões que a gente escuta muito, né, das pessoas, assim. Mesmo pessoas que têm uma condição financeira boa, que às vezes a gente também confunde, né? A gente acha que assim, crença de escassez, então todo mundo que tem uma crença de escassez, ela é pobre, muito pobre, passa muita dificuldade. Não necessariamente. Eu atendo muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas é como se elas não tivessem, porque essas crenças de escassez, né, a pessoa vive no medo, ela não acessa, enfim, né? É muito forte isso mesmo, realmente. Sim, é o que eu vejo, né, quando aparece isso, a pessoa vive no medo, né, tem medo de perder, ou até mesmo tá com problemas financeiros, né, essa coisa do divórcio, às vezes tá passando por um fim de um relacionamento, fim de um emprego, algo assim, né, que isso vai repetindo, né, então eu percebo nesse sentido, mas essa coisa do dinheiro é disparada, né, ela sempre aparece em praticamente todas as leituras. Gente, é muito louco, né? Concordo, assim. É um negócio que. Quando eu fazia curso de Teta Healing, eu percebi isso demais, assim, nas turmas, porque dentro do curso a gente tem ali as dinâmicas de se trabalhar e tal, e assim, dentro das turmas você tem pessoas de vários níveis sociais e financeiros e tal, mas era impressionante, assim, tipo, sempre tinha alguma coisa da criança
ligada a dinheiro, assim, né? Então, eu lembro de uma menina mesmo que ela comentava muito, assim, que ela cresceu em uma família com muito dinheiro, realmente, e ela nunca soube o que era, tipo assim, passar vontade de alguma coisa, seja o que for. Mas ela cresceu, assim, uma pessoa extremamente materialista, no sentido de, para ela, realmente, qualquer problema podia ser resolvido com dinheiro, né? O mundo era dinheiro. Então, conforme ela foi crescendo e foi tendo problemas reais e vendo que o dinheiro facilita demais, mas ele não resolve tudo, ela começou a ter dificuldade demais de lidar com isso Uhum, porque, né, aí não era a escassez, mas era ligada ao dinheiro e uhum, né, assim, a conexão dela com o dinheiro não era de uma forma saudável, né? uhum. Então, acho que só essa pessoa falou aqui. Ivana, Nikita, Carol é maravilhosa. Adoro. Tive uma, tive uma confirmação tão rápida. Essa semana fiz a leitura da Criança Interior de Surreal. Ai, gente, não sei. Esse assunto é Obrigada. sério, é infinito. De verdade, eu acho que se as pessoas focassem, falar assim, não, você foca numa coisa, eu falaria, foca na criança interior. Tipo assim, você vai ter tanta resposta é muita coisa, assim, que vem desse ambiente, né? Uhum. Mas, cara, né, tipo, Né? Planta a vida. É a fonte da vida. é, né? E a terceira pergunta que você faz é, quais crenças limitantes originadas na infância me atrapalham hoje? Hum, crenças limitantes. Bom, a gente esbarra de novo né, no dinheiro, até porque a questão do dinheiro, ela é uma questão muito cultural também, né? E a gente está imerso nisso, a criança está imersa nisso, né? Então, crenças de escassez. Mas o que eu vejo muito aqui também são crenças de não merecimento. Então, putz, não mereço isso, né? Porque, enfim, muitas crenças de não merecimento, crenças de que as coisas não vão dar certo, de que para ela tudo é difícil, né? Porque para a família dela todo mundo tem dificuldade, né? Então, da minha família somos assim, temos dificuldade, tudo é muito mais difícil pra gente. Então eu vejo muito isso também. Questão do dinheiro, do merecimento, dificuldade. E aí com tudo, né? A parte familiar, cultural e tudo mais. Nossa. E aí você vê isso se manifestando na vida das pessoas como normalmente? Normalmente a gente procura, assim, ela tá percebendo isso como, assim, normalmente? Então, eu Tipo, vejo a vida não dá, por exemplo, as coisas não andam. é, a ansiedade também, né? Porque a ansiedade é assim, o medo daquilo que vai acontecer lá pra frente, a gente já se preocupa, né? Então, muita ansiedade, né? Então, angústia, muita ansiedade, autocrítica elevada. Então, essa coisa do não mereço, então a pessoa, ela vai tentar ser perfeita, né? Fazer tudo perfeito e vai ter uma autocrítica muito exagerada, que gera preocupação, que gera ansiedade, que gera angústia. Então, são pessoas que têm essas questões, né? Principalmente trabalho, né? Tem. Nossa, verdade. A Aninha falou, Aninha, muito bom a abordagem desse tema. E a Aninha é mãe, né? Eu até tava lembrando dela, no comentário dela me fez pensar uma coisa. Que acho que também, pra quem é mãe, né? Esse assunto é importante pra qualquer pessoa. Mas eu vejo que pra quem é mãe, né, e pai, cara, eu acho que é uma oportunidade incrível de você também, né, começar a perceber aquilo que te marcou de alguma forma e como você pode minimizar essas coisas na criação do seu filho, né? Assim, e a gente até estava conversando mais cedo, né, cara, sobre essa questão do mapa infantil. O mapa astral infantil, é, muitas mães, geralmente é a mãe que pede o mapa, né? Muitas mães falam que assim mudou, elas mudaram muito a forma como lida com aquela criança porque ela sabe que, tipo assim, quem tem dois filhos, por exemplo, sabe que um tem uma lua em Áries, o outro tem uma lua em Câncer. Gente, é totalmente diferente a reação emocional, né, dessas crianças. Então, eu acho que para os pais, eles conhecerem na vida deles como que as coisas estão se manifestando, né, de onde veio e como aquilo se manifesta,
Eu acho que isso é o incrível de qualquer tipo de processo de autoconhecimento, é você entender de onde veio e para onde está indo aquele negócio, né? Então, assim, está se manifestando na minha vida como agora? E aí entender como que isso se manifesta para você ver que tipo de coisas você pode mudar ali na sua criação, na criação do seu filho, né, quer dizer, para evitar mesmo, né, que ele tenha aquilo ou outras coisas, assim. Eu acho super interessante nesse ponto também. Esse ponto é muito importante, né, para quem é pai, para mãe, que trabalhando a própria criança interior, você é, melhora a relação com o seu filho, né? Porque a gente, né, o pai, eu não posso falar eu porque eu não tenho filho, né? Mas os pais projetam muito a própria criança interior no filho. Então, eu não, nunca consegui, nunca realizei. Então, o que tem às vezes são pais que super protegem, né? E aí a criança não deixa a criança ir ao mundo, porque tem que lidar com a própria criança interna. Então, à medida que você tem um diálogo com a sua criança interna, você essas projeções, né? Elas não ficam influenciando. O seu inconsciente não influencia ali a vida do seu filho, né? Vai influenciar, lógico, mas não de maneira ali tão, né, que depois traga aí muitos prejuízos e tudo mais. Então, lidar com a própria criança interior auxilia também essa coisa do olhar do filho e separar também, né? O que que é minha criança interior e quem é o meu filho, né? É olhar sem esta projeção, né, de si. Isso é muito importante. Isso é verdade. Nossa, sim, essa coisa da projeção. E a gente sempre tenta também, a gente como profissional, né, assim, do autoconhecimento, a gente sempre tenta mostrar para os pais que, assim, não é para se culpar, sabe, né? É um conhecimento ali, não é para se culpar, é porque a gente percebe isso muito, porque os pais já se culpam, né? Principalmente a mãe, né? Se culpa por tudo e tal. E aí, quando elas recebem algum tipo de informação, elas já ficam, ai, nossa. E aí eu já fazia assim, eu fiz assim por anos e tal. E assim, gente, a gente está aqui para evoluir, né? Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui para evoluir realmente. Então, acho que a gente entender que assim, cara, você sabe agora. Então, a partir de agora, você vai tentar mudar. E é isso, né? Se você não, sabe, não sabia até agora, não tem por que você se culpar, você não sabia, simplesmente, né? Então é bem interessante mesmo. E pergunta 4. Ah, que é muito legal. Como nutrir e reverenciar minha criança interior no dia a dia? E aí, lembrando sempre, né, gente, que quando a Carol faz essa pergunta, não é o que, por exemplo, a psicologia acha que tem que ser feito. Não, é o que precisa ser feito para você, né? Então, assim, para cada pessoa vai ser de um jeito, né? Para cada pessoa vai ter uma resposta porque cada pessoa está num momento de vida, tem a sua bagagem, etc. E aí, para ela nutrir e reverenciar, né, a criança interior dela naquele momento, para cada pessoa vai ser uma coisa, né? Porque às vezes também algumas pessoas falam assim, eu acho, tem que brincar, ou tem que não sei o quê. E assim, gente, não necessariamente. Eu conheço pessoas que, nossa, brincar para ela é tranquila, já é uma pessoa muito solta nisso, mas não é solta em outras coisas, É. né? Essa aqui, o que que costuma ter de resposta, assim, que você já pegou? Olha, o que eu vejo, assim, pessoas com um processo muito inicial, né, de olhar para dentro, é olhar para, né, reconhecer a existência né, dessa criança, é, e dar voz, né. Veio muito, assim, também essa coisa de dar voz a essa criança interna, e como a gente faz isso? Escutando a própria intuição, o coração. Aqui vem muito essa coisa do pessoal racionaliza muito aqueles filtros que a gente estava falando, e não dá voz ao que está dentro, né? E o que está dentro vem dessa criança interior também, né? Que é o desejo, que é a vontade, é a curiosidade, o explorar, né? É, e o próprio a vontade de, eu quero isso agora, né? Então, é se dar a chance de olhar para, né? E começar a dar abertura para os próprios desejos. Então, eu vejo isso muito, assim. Normalmente é o que sai. Nossa, que interessante. Nossa, eu realmente não ia pensar que fosse isso, assim. Até eu não tô brincando com meu filho,
Então, e assim, né, gente, sim, com certeza, né, para muitas pessoas, as pessoas são mais travadas mesmo, você vê que, tipo, não se permite e tal, mas acho que são várias coisas, né, para cada pessoa de um jeito, mas achei bem interessante isso, assim, de dar voz à criança, reconhecer, né, que tem, que é mais ou menos isso que a gente tinha falado mais no começo, né, que muitas pessoas acham que, assim, a criança ficou lá atrás, né? Uhum. Eu sou adulta e agora é isso aí. Tipo, não, a sua criança tá aí dentro de você. Né? Tá aí, né? Sua criança, seu adolescente, seja qual for a fase que você passou, que às vezes não tá muito bem integrado, mas sim, tá ali, né? Tá ali. No jogo do baralho cigano, ele dá um direcionamento. É o Júnior. No jogo do baralho cigano, ele dá um direcionamento de caminhos para nutrir essa criança interior? Sim. Além disso, né, como eu falei, a gente tem outra pergunta aqui, que é qual décima que a sétima prática pode ser uma ponte para se reconectar? E quando a gente se reconecta, a gente está nutrindo. Então, sim, ele também direciona. Ah, muito legal. Tipo, porque às vezes a pessoa nem sabe, né? Assim, às vezes tem pessoa, tipo, porque é uma parte dela que ela não acessou, então, às vezes ela realmente nem sabe o que fazer, né? Então, assim, eu preciso nutrir, mas é. E essa. Você tinha falado da criatividade, que eu vejo que realmente, né, é uma coisa muito ligada a essa parte nossa da criança, quando eu trabalhava em ambiente corporativo, eu via isso muito claramente, assim, quando tinha que. Porque muita gente acha que criatividade é só assim, ai, com artista, por não sei o quê, mas tipo assim, gente, a gente usa a nossa criatividade o tempo inteiro. Às vezes, para resolver um problema na cozinha, já tipo, nossa, estragou esse negócio aqui, como é que eu arrumo? Você usa a sua criatividade o tempo inteiro. E aí eu via que pessoas que eram mais soltas, digamos assim, soltas no sentido de se arrisca um pouco mais, assim, nossa, ela achava sempre solução, e aquelas pessoas mais travadas sempre, parece que a ideia não vinha, assim, de tipo, como que resolve esse assunto, de como que faz, assim, e aí eu via que, assim, é uma coisa muito de educação, né? Porque quando você ia conversar com a pessoa de como foi a infância, que a pessoa comentava, ela sempre era muito, por exemplo, cobrada, uma Uhum. criança muito cobrada, uma criança que, assim, não podia errar, que ela não podia errar. Então, assim, né, se ela, ai, derramou um suco no sofá, meu Deus, né, apanhava, ficava de castigo, meu Deus, então, isso é uma coisa que a gente vê muito, até nos mapas, né, casa? A gente vê, às vezes a pessoa tem uma casa 4 ali, muito tensa, uma lua muito mal posicionada, né, a lua da pessoa cheia de maus aspectos e tal. E na vida da pessoa, ela é muito dura, ela tem uma dificuldade muito grande com as emoções. E ela foi criada exatamente assim, de não pode errar. Na criação não tinha espaço para o erro. Então, a pessoa cresce sem se permitir errar. Qualquer coisa que ela erra, já tá com um chicote, né, nas costas. E ela também não permite das pessoas, porque a gente acaba espelhando, né? Tipo assim, você não aceita em você, você não aceita nas pessoas, normalmente também. Mas Então, é. é o filtro, porque para você ser criativa, você precisa arriscar. E quem não tem essa coisa, não posso errar, tem que ser perfeita, não se permite arriscar. Porque arriscar é aquela coisa, pode ir bem, pode não ir, e é muito às vezes imprevisível, né? Os caminhos onde a criatividade vai levando, né? E aí filtra muito, né? Analisa e corta, né? Vai muito pela razão e aí não tem possibilidade de abertura da criatividade, né? Que é essencial para absolutamente tudo da nossa vida. Uhum. E aqui, o que normalmente você já viu de, assim, o que a pessoa pode fazer, então, como essa questão do nutrir, como nutrir? O que normalmente aparece para, né, de orientação para a pessoa fazer? Então, assim, tipo que ela deu, né, o exemplo de brincar, né, com o filho. O que aparece mais, assim, de dica? Meditação, parece muita meditação, contato com a natureza, e se permitir fazer atividades agradáveis, que levem à diversão espontânea. Então, Hum, você não precisa brincar, mas o que você faz que te diverte, né? E às vezes está relacionado ao brincar, ao jogar, né? Mas muito também essa coisa de
espontaneidade mesmo, né? Então, às vezes, desenhar, né? É, rir, né? Porque quando a gente tá ali, vê uma coisa que é engraçada, a gente ri, é espontâneo o nosso riso, a gente não força, né? Então, a gente É. começa a dar vazão a essa espontaneidade, essa criatividade, a tirar um pouco esse filtro e fazer coisas que nos divertem, que nos satisfazem emocionalmente. E aí, para cada pessoa, vai ser de um jeito, né? Tem gente que gosta de desenhar, outro gosta de fazer um esporte, outro gosta de assistir um filme, né, de comédia, mas meditar parece muito, né? Também. Sábado retrasado, eu acho mais ou menos. Aqui em São Paulo tem um espaço que é um espaço holístico, tal, e aí no sábado que eu fui, tipo, tinham palestras o dia todo e tal, e não era bem palestra, teve um momento lá de atividade com mandalas. Nossa, cara, eu achei tão legal. E aí a menina que tava lá, né, a artista, ela trabalha com isso, fazendo as mandalas e tal. E ela teve um momento lá, assim, primeiro ela explicou a essência das mandalas também, que eu achei super interessante, assim, que eu não sabia. Porque as mandalas, gente, já viram aqueles desenhos? Gente, vocês já viram assim, uns desenhos bem bonitos. Acho que eu não tô com nenhuma aqui agora, mas Né? aqueles desenhos bonitos, assim, né? Aquelas mandalas têm uma energia. Então, você pode pedir para o artista fazer uma mandala para você e você pede a energia que você quer. Então, por exemplo, às vezes você quer uma mandala para colocar no quadro no seu quarto. E aí você fala para a pessoa: ah, eu quero uma mandala com uma energia de descanso, de quietude. Aí você pode pedir uma mandala de energia, essa coisa mais vibrante, para colocar no seu escritório. E aí o artista, ele faz, porque né, a gente se conecta com essas coisas. Gente, a gente se conecta com tudo. É que a gente também, às vezes, esquece isso, né? A gente se conecta com tudo. Enfim, aí eu achei interessante que uma hora lá ela foi e falou assim, gente, agora a gente vai ser criança, viu? Pediu pra gente sentar no chão e aí ela deu vários lápis de cor e tudo, deu as folhas em branco e tal, e falou que era pra gente desenhar uma mandala. E ela foi ensinando só qual era o ponto de partida e falou pra gente desenhar. E o começo do exercício eu achei tão interessante, porque assim, ao meio que 90% da sala ficou com uma cara tipo assim, tipo assim, eu não vou sentar no chão e desenhar, desculpa. Tipo assim, mas não de ai que chato, mas tipo, ai que vergonha, sabe? Você via que dava as pessoas assim. E aí a menina, gente, eu não quero saber, tá? Eu vou ficar pegando o pé até vocês sentarem. Aí as pessoas foram sentando e tal. E aí, antes de fazer, muita gente já falava assim, eu sou péssima. Eu desenho péssima. Não, eu não sei fazer isso, não. Não sei o quê. E aí ela, gente, mas imagina que você é uma criança, que você lá atrás, aí alguma falava, eu amava. Não sei o que, aí, mas a maioria era, não, não desenhava, não, eu não sei o que. Enfim, eu sei que todo mundo começou a desenhar e tudo, aí eu falei, vamos ter que desenhar assim. E, gente, eu achei tão interessante, porque, tipo assim, foi passando, tipo, 20 minutos, meia hora. Eu, inclusive, esqueci, nossa, gente, eu achei que eu soubesse desenhar. Porque eu fui olhando o desenho das pessoas, da maioria que falou, não quero, não sei desenhar, não, não. O desenho saindo a coisa mais linda. E a cara da pessoa, uma carinha de felicidade, concentrada, a pessoa concentrada, fazendo assim, um negócio e tal. E aí eu achei super interessante, que aí depois, e assim, quando você faz a sua própria mandala, né, pelo que tá falando como se eu super entendesse, né, mas falando que a menina explicou, que quando você faz a sua própria mandala, você tá emanando a sua energia do momento, e ali mostra muito do que você, do que você tá passando no momento, e você passou aquilo pro desenho. Sim. E aí ela foi interpretando, né, de cada pessoa, assim, e tal. E aí teve uma senhora lá que eu achei super interessante, que ela tem 63 anos, até é mãe de uma das terapeutas que estava lá. E aí o desenho dela muito certinho, assim, tanto que ela nem terminou o desenho, porque assim, ela tava fazendo tudo, medindo mesmo com a régua, os negócios, tudo certinho e tal. E aí a menina falou, né? Nossa, tá tão perfeitinho, mas então assim, esse seu desenho ele tem uma energia muito forte de perfeccionismo, de cobrança, de tal. E aí ela foi quase chorando, né? Tipo, ela assim, né? E aí foi contar, né? Essa coisa
da infância, né? Principalmente a pessoa que é mais velha, né? Essa infância que ainda foi mais difícil do que a nossa, né? E aí, e que até hoje ela não consegue se livrar disso, assim, tudo que ela vai fazer tem que ser muito certinho, tudo muito bonitinho, porque senão não tá bom, não vou mostrar, tanto que ela não queria mostrar pra ele de jeito nenhum, porque não tinha terminado. Então, eu achei muito interessante, porque eu acho que, assim, foi um exercício que ficou muito claro pra todo mundo, coisas que a gente acha que, tipo, não é bobeira, mas tá lá te travando. Porque isso que você comentou da espontaneidade, que eu, contando a história, porque eu lembrei dessa coisa que você falou da espontaneidade. É, quem tem, quem tava ali, que era mais essa coisa espontânea, assim, a pessoa nem tinha um. Ah, você tá no chão? Sentou no chão, já sentou no chão, já foi pegando os lápis de cor e tal. E as outras pessoas já, tipo, você via que não tem essa espontaneidade. Tipo, é um lugar seguro. É uma aula de mandala. O que tem? Você tá no chão aqui e tá todo mundo deseja. Mas para quem não tem essa espontaneidade muito bem trabalhada, para ela é difícil, né? Pra pessoa é difícil mesmo. É difícil. E ela se depara com a dificuldade dela também, né? Sim, sim. Percebe. Ai, Catarina, boa noite, amiga. Ai, nossa, isso é muito legal, assim, eu acho que muita gente realmente não percebe até começar a fazer alguma coisa, assim, eu tenho amigas que são mães também que falam que começaram a perceber as crenças que elas tinham da infância por conta da criação dos filhos, né, de ver como elas enxergam algumas coisas neles e que, na verdade, tipo, não é dele, não é da que a criança tá manifestando, é dela. E aí ela começar a falar, nossa, eu não achava que eu tinha isso tão forte ainda. É a projeção que eu falei, né? Da criança interior no filho, né? E aí é mais fácil de perceber, né? Porque tá fora. E aí você fala, isso daí é meu. Então é mais fácil olhar, né? Por uma outra perspectiva, um outro ângulo, né? É. Aí a Ivana falando, a criança arrisca sem medo, não tem limitação. E uma coisa também que é bem interessante que a gente vê na gente, assim, a gente vai ficando mais velho, se a gente não trabalha isso, a gente se limita cada vez mais. Tem umas coisas que às vezes eu até brinco com meu irmão e falo assim, ai, não tem idade mais pra isso, juro. E às vezes eu olho e falo, caramba, eu com 19 anos fazia isso assim. Nossa, achava que era super possível, era ok. E não que hoje não seja ok, mas parece que alguma coisa na minha cabeça fala, ai, melhor não. Aí você fica, gente, mas é totalmente possível, eu com 19 anos fazia. E não é nem coisa física, não, sabe? É uma coisa mental mesmo, sabe? De você ficar receoso, assim, de. Porque uma coisa é cuidado, né? Outra coisa é você se travar demais e não fazer as coisas que precisa fazer, né? Também. Isso me lembrou É o caso. muito a frase, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Criança faz. Essa a pergunta também. Qual a virtude da minha criança interior? Essa, eu acho que muita gente deve se surpreender, né? Porque, tipo assim, se me perguntar qual a virtude da minha criança interior, para que você consiga focar e trabalhar isso de alguma forma, eu não sei. É uma coisa que assim, eu não saberia responder de pronto. Frente. O que aparece muito? A capacidade de intuição. Então, geralmente aquelas crianças que eram muito intuitivas e aí depois foram julgadas como muito sentimentais, muito dramáticas, né? Mas a própria capacidade de empatia, de olhar o outro, de intuição, é uma grande virtude, né? Mas que isso é abafado, então tem que ter razão, né? Ah, tem que reprimir ali os sentimentos, então isso aparece também, essa capacidade de intuição, de imaginação e criatividade. Assim, coisas que eu percebo muito, assim. Coisa da curiosidade e também aquela virtude de explorar, né? De desbravar o mundo. Então, a coragem, né? Então, essa coisa do temor, né? De arriscar. Então, isso também aparece nas leituras. Nossa, intuição, que É, interessante. Não imaginava isso, caramba. Crianças hipersensíveis, estamos juntos nessa, Carol.
Ai, as crianças sensitivas, super incompreendidas, né? Tipo, hoje acho que né, isso é mais falado assim, mas e a intuição é outra coisa também que você fala, ai, porque a gente cresce e vai perdendo tanto isso de acreditar nas coisas que a gente sente, porque isso é um ponto também que eu percebo muito na minha vida, de quando eu olho para trás, as coisas que eu errei, é, obviamente que muita coisa nossa, eu tava super achando que, nossa, era assim mesmo. Mas tem muita coisa que eu senti assim, que tipo, não era bem assim. Só que ao invés de você acreditar no que você tá sentindo, você vai pro racional, e aí o seu racional fala, nossa, bobeira, nada a ver. Porque assim, o seu racional ele sempre vai buscar o prático, né, cara? Assim, Uhum. assim, na coisa prática, qual é a explicação para aquele medo que você tem, né? Ou aquela, não necessariamente medo, né? Só aquele feeling, assim. Só que aí, muitas vezes, você, na prática, você não vai achar nenhuma explicação mesmo. Só que você continua sentindo que, tipo, É. não é. E é realmente, né? A criança, ela já tem mais essa coisa de ela não quer, ela bate o pé, ela, tipo assim, não gosta de uma pessoa, ela não disfarça, não tem essa coisa lógico, né? Que aí os pais hoje estão aprendendo a respeitar um pouco mais isso, né? Mas isso era uma coisa de, não gostou de uma pessoa, vai lá, conversa mesmo assim, fica com essa pessoa, não sei o quê. Mas muita coisa que hoje eu olho pra trás e falo, cara, tipo, o tempo todo eu sentia que tinha alguma coisa errada naquilo ali. Só que aí eu ficava buscando, sabe, tipo, respostas práticas, uma coisa assim, aí não tinha, eu continuava até me lascar. Porque a gente é uma sociedade muito da concretude, do material, daquilo que é tangível, né? E o que foge disso a gente não valoriza, a gente reprime. Então, a coisa da intuição não é tangível, né? Então é algo que, né, ecoa, né? E se a gente não dá atenção, ela passa. E uma coisa que me veio aqui na cabeça, falando de intuição, um conto, não sei, né, assim, aqui no baralho, eu uso um baralho, eu vou até mostrar pra vocês. É o do conto de fadas. Ele é a coisa Ai, que bonito. mais linda, porque assim, é legal que as imagens trazem coisas, né? Então, e a coisa do conto de fadas é, traz isso, né? Dessa coisa da infância, da fantasia, e mexe, né, com a nossa criança interior. E um conto muito legal para que fala sobre intuição é A Princesa e a Ervilha. Eu acredito que é do Anderson. Eu acho que é dele. Eu não sei se é assim fala. Mas é A Princesa e a Ervilha. Então, quem puder, dá uma olhada nisso. Que é aquela coisa que cutuca e a gente hoje não olha. Mas como é importante, né? E o conto mostra isso. Então, para quem gosta e ensinar, né? Passar esse conto para as crianças, né? Que isso, querendo ou não, fica, né? E a gente estimula dessa maneira também. Então, é um adendo aí, um insight que eu tive para quem quiser buscar esse conto. E se não achar, me fala que eu mando. Nossa, que gracinha esse baralho, né? E, assim, gente, tem um milhão de tipos de baralho, né? Assim, Tem ó, falando em vários tipos de baralho, entrou a nossa outra maravilhosa aí, Joyce. Oi, amiga. A Joyce tem o baralho dela, inclusive, né? E esse É verdade, tem mesmo. é o baralho dela, acho eu acho muito interessante, assim. E quando vocês vão escolher o baralho, é assim, tipo, vocês estudam cada um deles ou é muito uma coisa intuitiva mesmo, uma coisa que te puxa, assim, de identificação? Como que é a escolha do baralho? Então, na verdade, é o baralho que escolhe a gente, né? Ai, É assim, é estudar a intuição, né? Porque é o baralho que chama, né? Então, é que nem assim, você vai numa loja de pedra e você quer aquela, né? Na verdade, não é você que escolheu, é ela que tá te chamando, né? Essa coisa da intuição. E, pelo menos no baralho cigano, ele é um sistema, né, de 36 cartas.
E aí todos os baralhos ciganos vão ter esse mesmo arquétipo, essa mesma configuração de cada carta. Então, a primeira sempre vai ser o cavaleiro, enfim. Mas aí o que muda são as imagens, né? E as imagens trazem símbolos, trazem coisas, né? Então, para cada baralho, a gente olha e a gente também tem ali um insight de uma coisa diferente, ele tem uma energia, uma vibe diferente, né? Então, normalmente, nos meus atendimentos, eu uso Under the Roses, né? Que ele fala, né, dessa coisa mais do lado de lá, né? Do lado sombrio, do lado dos mundos dos espíritos, o que está oculto. E para essa tiragem, eu uso o da Conto de Fadas, né? Que tem muito a ver com essa coisa da infância, inclusive a toalha é diferente. Eu entro em outra energia, né? Nossa, É bem distinta. não, eu amei esse de contos de. Ai, gente, amei. Achei muito fofo. Eu amo esse baralho, ele é bem vintage. Ai, nossa, nossa, eu achei muito lindinho. Não, dá vontade de ter só pra ter, sabe? Tipo assim, só pra colocar naquelas coisinhas. Ai, gente, muito legal. Ai, não, a Joyce falando, eu amo contos de fadas dela na Disney, né? A Disney é um lugar que é bem interessante, né? Para essa questão da criança interior, assim, que tem gente que se conecta muito com o lugar. E pessoas que falam que, assim, caramba, tipo, chega lá, parece que ela realmente esquece que ela é uma adulta, assim. Tem uma amiga que ela foi recentemente, ela falando que ela tem dois filhos, assim, e aí ela falou, você não tem noção da dificuldade que foi pra eu olhar meus filhos lá. Porque eu ficava tão, sabe, imersa, que eu meio que tinha hora que meu marido que falava, aí ela falando, né, que meu marido que falava, tipo, oh, ele tá correndo, vai atrás de um, que eu vou atrás do outro. Que aí ficava assim, porque ali, nossa, é um estímulo absurdo, né? Nunca fui, né? Mas é um estímulo absurdo, assim, pra essa parte, né? Do convite de você entrar em contato com a fantasia também. Eu até tenho uma amiga que tá aqui na live que ela tem lua em peixes, né? Aí, canceriana com lua em peixes, cara. Você imagina se ela é conectada com esse mundo da fantasia. Ela fala que cria coisas na cabeça dela, assim, e isso ajuda também a dar uma aliviada, assim, né? Nos problemas do dia a dia e tal. Acho muito legal. Sim. Ah, amo a Disney, pra mim é outro mundo, é tudo mágico, tudo funciona. Tudo funciona, gente. Um mundo onde tudo funciona é tão bom, né? Ok, quais talentos, dons da minha criança interior pedem para ser resgatados hoje? Ah, acho que isso a gente falou, né? Qual o lazer, qual a lazer prática, né? Esse aqui, nossa. Sonho de infância esquecido que vale a pena relembrar e dar atenção. Ai, isso aqui, né? Ou acho que esse aqui. Eu acho que essa pergunta aqui daria uma sessão inteira, né? Tá? É, De essa sonhos aqui, ela esquecidos. pega muito e ela costuma ser muito subjetiva também, assim. Até a própria interpretação, às vezes, um pouco enigmática. É a mais, assim, delicada, vamos assim dizer, né? Bom, sonhos de infância que aparecem de realizar, né? Aqui também aparece de amar e ser amada verdadeiramente, né? E de estabelecer amizades, essa coisa do pertencimento, né? Se sentir pertencente a alguma coisa. E aqui também fala da fé, nessa esperança de ser feliz. Então ela é bem subjetiva, mas Cara, ela é bem potente. mas então realmente é como eu disse, né? Eu acho que só ela dá uma sessão. Daria pra você fazer uma sessão inteira com a pessoa só dessa, né? Porque eu acho Destrinchar. que quanto mais subjetivo, mais respostas tem. Porque isso que você falou do amar e ser amado. Gente, tipo, olha, nossa, eu acho que isso é muito amplo, É, né? Assim, porque não é só no amor, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, assim, mas na vida, né? Assim, a gente crescer se sentindo amado, se sentindo pertencente, que o amor, né, tem essa coisa do pertencimento. E às vezes a pessoa tinha esse sonho e ela não trabalhou isso de alguma forma para entender que ela pode, né, na vida adulta,
ser amada assim, né? É uma das coisas. Eu vejo essa pergunta muito como uma provocação, né? Então, o que é ser amar e ser amado verdadeiramente, assim? O que é essa lá quando você era criança, essa criança interior entendia por amar e ser amado, né? Às vezes a pessoa tá num relacionamento, ama, mas, né? Eu sinto que é uma jogada, sabe? É uma provocação, assim. Uhum. Ser feliz. O que é ser feliz para você agora? E o que era você ser feliz quando você era criança, né? Então é uma provocação, uma pergunta muito provocativa que tem muito pano para manga É. e fala de diferentes pontos de vista, né, da mesma coisa. Ser feliz agora para mim é algo, quando eu era criança era outro, né? Então resgatar aquele ser feliz. Às vezes você já tem, né? Nossa, assim. É provocativa, né? Eu sinto que essa é a que pega mais, assim. E isso de, às vezes, a pessoa você resgatar e falar, nossa, nossa, você falou isso agora, eu lembrei muito. Essa minha amiga que tá na live que eu falei, a gente se conhece desde de pequena, assim. E a gente já falou sobre isso, assim, é, porque como a gente se conhece desde muito novinha, a gente viveu muitas não, todas as fases da vida, acompanhando e tal. E coisas que a gente passava na infância, que a gente olha hoje e fala assim, caramba, eu mesmo, né? Ela também, a gente vive coisas hoje que nem quando a gente era criança, a gente queria muito algo. O que a gente tá é muito melhor do que esse algo, assim, sabe? Então, e são coisas que eu acho que a gente também esquece, né? A gente esquece de valorizar, digo. A gente esquece de. Porque a gente tá sempre nesse modo conquista, tem que conquistar mais alguma coisa e fazer, que a gente esquece que, assim, a gente já tem muita coisa, a gente já conquistou muita coisa. E como você equilibra isso, né? Aproveitar o que você tem enquanto você procura, né, alcançar novas coisas e tal, porque senão acho que é um sentimento de insatisfação constante, né, que a gente acaba ficando. Sim. E eu vejo isso muito nos mapas também, em determinados posicionamentos, assim, às vezes a pessoa, é, quando vem, ela comenta de algumas insatisfações, mas quando você começa a se aprofundar um pouco mais, assim, a gente vê que a pessoa já, cara, realizou, tipo, muita coisa. Mas ela não se sente satisfeita com nada daquilo. E não é que é ruim que ela conquistou, não, é só ela não é satisfeita. Aí você vê no mapa, assim, né? É tipo uma Lilith em Sagitário, né? A Lilith em Sagitário tem muito isso, assim. A pessoa tá sempre. A pessoa sempre quer mais e nunca tá satisfeita, só que nunca satisfeita com o que tem. Porque tá tudo bem você querer mais, né? A gente tem que querer mais mesmo pra evoluir. Uhum. Mas assim, nunca tá satisfeita com o que tem, né? E isso que eu e minha amiga a gente já conversou bastante, a gente lembra de situações, sei lá, é, coisas bobas, como por exemplo, sei lá, poder comer coisas gostosas. Porque quando a gente era mais novinha, a gente adolescente mesmo, onde a gente morava, eu sou de Goiânia, gente, e moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Goiânia. E em Goiânia tem uma pracinha lá, que é da igreja, e toda vez que tinha novena, tinha feirinha, né, e tal. E quando a gente era mais nova, assim, a gente achava o máximo, né? Aquela feirinha e muitas comidinhas, e as pessoas comendo, e tipo, a gente não comia, porque a gente não tinha dinheiro, né? E pra gente, criança, adolescente, não só, né, adolescente, a gente achava aquilo o máximo, sabe? A gente pensava, nossa, eu quero poder chegar, tipo, na feirinha e comer o que eu quiser. Tipo assim, eu quero sentir vontade de comer uma coisa gostosa, ir lá e comer essa coisa gostosa. E pode parecer bobo, mas, cara, tipo, você pensar que aquela criança, aquela adolescente queria muito isso. E hoje eu posso, não só hoje, né? Graças a Deus, há muito tempo eu posso comer o que eu quiser. Né? Eu posso comer, eu tive vontade de comer uma coisa gostosa, agora eu vou lá e como. Não tem mais aquela coisa de tipo, não posso e nem sei quando vou poder, né? Tipo, alguns tipos de passeios também, assim. Quantas vezes eu e meu irmão, a gente, tipo, ia pro shopping, era isso. Era ir pro shopping. E só. Tipo, não dava pra tomar um sorvete, nada. E aí a gente sempre falava, nossa, esse passeio a gente ainda vai fazer.
comendo, comprando uma coisinha e não sei o quê. E vai ser uma coisa que eu e meu irmão, a gente sempre falava um pro outro, a gente falava assim, esse passeio ainda vai ser muito normal. A gente tinha vontade disso, assim, de tipo, ir no shopping e comer e fazer qualquer coisa, a gente queria que fosse uma coisa super normal, tipo, normal. Não um evento, porque pra gente era um evento, nossa, shopping, né? Nossa. Aí quando a gente começou a poder comprar alguma coisa, tomava uma casquinha, era, meu Deus, né? Tipo, era um evento. Só que a gente tinha essa vontade de, tipo, nossa, isso aqui é tão fácil pra gente acessar, que é normal ir pro shopping, é normal. E é uma coisa que a gente faz hoje, e que às vezes a gente se esquece, né? A gente se esquece de valorizar essas Valorizar, coisas, né? total. É. Nossa, bem. Ai, gente, se eu falo que esse assunto, meu Deus, tipo, a gente vai resgatar, né? Você vê, a gente fala de dores, mas tem muitas coisas boas, né? Assim, eu acho que, é, voltando a essa questão dos pais, por exemplo, quando a gente vai, conectando com muitas terapias, principalmente constelação familiar, que fala muito da sua conexão com a sua origem, você também ressignifica muito a sua vida e as coisas quando você olha para os seus pais, né, para a sua origem, com um outro olhar, né? Então, às vezes era uma criança que não entendia certas coisas e via os pais de uma forma, e hoje você sabe que não era bem assim, que para eles também foi muito difícil. Você começa a entender que, assim, se você é adulto hoje, com muito mais informações, com muito mais ferramentas, muita coisa está sendo difícil, imagina como eram para os seus pais, que tinham menos ferramentas, né, disponíveis. Ferramentas que eu falo assim, né, gente? Hoje a gente tem, imagina, a gente tem tarô, baralho, a gente tem terapias infinitas aí, coisas que são de fácil acesso, né? E a gente erra tanto, né? A gente, tipo, passa uns perrengues também. Imagina como eram para os nossos pais. Então, eu acho que essa reconexão também com a infância e tudo mais, que eu vejo que a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo. E é importante para a gente conectar com a criança interior, porque o que eu quero dizer, assim, que muita gente por negar a origem, negar os pais e ter essa coisa assim, elas não acessam a criança, porque quando ela acessa a criança, ela está acessando os pais Sim. dela, ela está acessando aquilo, né? E a gente tem Então, é pai e mãe, que falar surreal. só do que é difícil, né? A gente tende a lembrar só do problema, né? E é o que é bom, né? O que foi bom, o que foi mágico. A gente esquece, né? Porque a gente tende a focar só no que a gente não tem ainda, o que é muito difícil, o que foi ruim. Então, e a criança, ela traz essa outra perspectiva também, né? Por isso que olhar para isso, começar a se relacionar com isso, traz tudo, né? Mas também traz aquilo que é muito bom, que foi muito bom, né? É, Então, olhar também para isso, né? Os dois é, lados, né? sim. A Ivana falou. Honrar pai e mãe é algo surreal, traz respostas incríveis. Não tínhamos ferramentas, era, era o que era. Sim, exatamente. Quer dizer, só tô pensando em coisas boas da infância, se as perguntas ajudam mesmo. Nossa, é muito, muito louco, assim, tipo, é, essa coisa de honrar os pais, principalmente, né? Lógico que eu tô falando aqui, né, gente, dentro de um cenário de pais normais, né? Que a gente sabe que tem pais narcisistas, tem pais abusadores. Eu tô falando de pais normais, né? Com seus erros normais humanos aí, seres humanos normais. É, essa reconexão, cara, nossa, é incrível, porque você começa, muita gente que eu converso fala assim que, e aí de novo a questão de ser pai e mãe, hein? Que acaba que é um pouco que a gente atende muito, né, cara, tipo, mães, assim, principalmente, é, que elas falam que ao ser mãe, entendeu o que a mãe passava, né, de dores principalmente. E aí, assim, por exemplo, a dor de ver meu filho querendo uma coisa e eu não podendo dar, tipo, que é uma coisa assim, né? E que aí que elas, né, olham para trás e pensam, nossa, como a minha mãe sentia, porque caramba, né, a gente passou por isso muitas vezes. E aí aquela mãe tá passando isso agora e tá difícil, né, para ela. Então a gente vai se reconectando com essas coisas e eu entendo que isso ressignifica demais. Nossa, tipo, muito, muito mesmo. Eu tenho uma amiga que teve bebê e ela me disse assim: agora eu entendo minha mãe.
O que eu reclamei da senhora, eu tiro, a senhora é uma santa, porque aí ela teve, né, uma outra perspectiva, assim, né? E isso ajuda realmente a ressignificar, a elaborar e a olhar por outros lados, né? Não só da dor, da dificuldade, mas olhar até o contexto, né? E não adianta, assim, a gente só olhar também para o que foi. A gente tem que olhar para o que foi, mas que está me atrapalhando hoje, né? A gente tem que olhar para a nossa vida hoje, né? E aí, essa mudança na perspectiva ajuda nessa reintegração, né? Nessa ressignificação. Isso é bem interessante. Eu acho que essa ressignificação ela é muito boa, principalmente em momentos que a gente está se sentindo muito insuficiente, assim, na vida. Quando a gente está, sei lá, tem objetivos, ainda não estou conseguindo alcançar, e você começa a se sentir insuficiente e tudo mais. Acho que quando você começa a fazer, revisitar o seu passado e pensar nessas coisas, você começa a perceber que, assim, calma, né? Calma, tudo leva tempo, você levou um tempo para conseguir isso aqui, então tá tudo bem, né? Não precisa ficar se sentindo assim. Você é capaz de conquistar muitas coisas, é, porque senão a gente fica com esse sentimento, né? De tipo, não consigo, eu não faço, não sou insuficiente. É. A Ivana falou, tive duas ressignificações em minha jornada ao ser mãe e também ao perder minha mãe. Ah, sinto muito, nossa, eu não sei, nossa, eu não consigo imaginar. Tipo, qual outra? Ah, qual área da minha vida precisa ser renovada por essa criança interior? Achei essa também curiosa, assim, não consigo imaginar as respostas que vêm, assim. Porque renovada? É, Como assim? porque a criança é a própria renovação da vida, né? Então, quando a gente pensa em criança, pelo menos eu, assim, vejo a própria renovação. Por isso que eu trouxe essa pergunta, né? Por exemplo, dizem que quando nasce uma criança na família, né? A família é renovada, né? Então, que área que a nossa criança vem renovar na nossa vida? Então, geralmente aparece a parte emocional, né? Mas trabalho, relacionamento, mas principalmente o coração, né? Os sentimentos, né? Renovar isso tudo. E aí acaba pegando, lógico, a parte emocional bate em todas as áreas da vida, né? Uhum, E é muito isso, né? Renovar este emocional, renovar o relacionamento da pessoa com os outros, né? Com o mundo. Porque a criança, ela cresce, ela se desenvolve no relacionamento com o ambiente, com o pai, com a mãe, com os amigos, com os irmãos. Ela aprende através da relação, né? Então, como ela interage com o ambiente, como o ambiente interage com ela, como ela interage com os outros, né? Essa troca. Então, ser criança é ter troca o tempo inteiro, né? Por isso essa renovação. E muito dos relacionamentos, né? É, é o que a parte emocional, relacionamento com o mundo é o que vem normalmente nessa pergunta. nossa, que interessante. E, esse conselhos, né? Essa pergunta, né? Conselhos para a criança interior. Essa pergunta você sempre faz mais focada com o que a pessoa trouxe para você de maior, porque não, imagino que as pessoas desabafem, né? Falando assim, qual o problema que ela tá no momento, né? Aí essa parte de conselhos você fala focado nisso, normalmente. Ou não, é o que vem o que a sua criança tá pedindo no momento. Como que é essa pergunta? Então, eu sempre pergunto, assim, normalmente, né? Não é uma regra, mas é um conselho da sua criança interior para você, né? Ah, Porque aí é entendi. assim, a resposta autorregulável no sentido de aquele conselho preciso. Normalmente é muito cirúrgico, né? E é engraçado que aparece temas de conselho, né, aconselhamento, de pontos que apareceram nas outras perguntas, né? Então muita coisa se repete, né? E aí eu sempre falo, olha, isso está se repetindo muito para você, então é algo que você precisa dar atenção, né? Se repetiu duas, três vezes, né? Pensar que seria o tema principal neste momento, ou de maior urgência. E aí o conselho vem Hum, nisso, né? Então, dê voz à sua criança interior, faça coisas que você goste, se escolha, né? A gente sente que, bom, pela nossa sociedade e tudo mais, né? Que é muito egoísmo a gente pensar primeiro na gente, né? E tem que cuidar do outro, e a gente esquece da gente, né?
Então é isso, é cuidar de si, olhar para si primeiro, se dar chance, se dar a escolha, dar a voz, né? Se colocar. Então isso vem muito, né? Nessa parte do conselho e repete temas aí que foram realmente muito importantes para a pessoa naquela leitura. Uhum. Você comentou, né, que está fazendo o curso, né, da análise indiana, você pretende incluir isso, tipo, numa consulta, fazer, assim, com essas perguntas e você já, como terapeuta, direcionar a pessoa também, tipo um acompanhamento, sabe? Você acha que isso é uma coisa legal de se fazer? Fazer um acompanhamento do baralho com a terapia, sabe? Esse combinho, assim. Então, venho pensando sobre, preciso elaborar muito bem, assim, né, do que também é permitido, né, Hum, por lei, né. hum, Então, assim, na verdade, o que eu sinto é este olhar me ajuda nas minhas práticas integrativas. Eu também sou aromaterapeuta, então também eu tenho aí, consigo ter um olhar mais abrangente. Então, se a pessoa faz comigo baralho aqui, a gente percebe algo, a gente pode levar isso para um tratamento de aromaterapia, de reiki, de outras coisas. Mas eu ainda estou, assim, elaborando muito bem como que isso pode casar, né? Acredito que para fazer análise a gente não envolva muito esses outros aspectos, né? uhum. Até por questões legais e tudo mais. Mas com certeza Que é o Carol Flix. Stellar Flix. Eu tô pensando, viu? Assim, eu acho tão legal essa. Sabe, assim, eu acho que cada ferramenta tem seu lugar, né? Eu acho que uma não exclui a outra, acho que tem muitas ferramentas aí, seja de autoconhecimento, seja para autodesenvolvimento, né? Porque não necessariamente que você se conhecer quer dizer que você está se desenvolvendo, né? Tem gente que acha que assim, super investe no autoconhecimento, mas assim, a vida tá sempre do mesmo jeito, porque não é só você saber, né, gente? Porque senão tem que se desenvolver. Então, eu acho muito legal quem tem esse conhecimento de levar o autoconhecimento de alguma forma para a pessoa e também ajudá-la a se desenvolver, né? Assim, mas tem as coisas legais. Eu sei que da psicologia, com astrologia não pode, porque eu tenho amigas que são psicólogas e são astrólogas e, tipo, não pode. É, Dentro do consultório, não pode, né? Assim, a não gente pode tem fazer, ela não pode fazer nada. questões, né? A gente tem É. algumas limitações, né? Código de ética e tudo mais, né? Então tem coisa que não dá, né? Mas pelo menos na abordagem integrativa, né? Eu não vou deixar de ser terapeuta, né? Eu tenho esse olhar, isso é meu, né? Então isso é algo que eu consigo também abordar, né? Ir por várias frentes de pensamento e até ter um olhar mais ampliado, né? Para aquela pessoa, para aquele problema, né? O que pode ser feito, né? Uhum. O cara, e fora essa leitura, fala um pouquinho pra gente ir finalizando. Quais as outras leituras que você faz hoje, né? Os pacotinhos que você tem, assim, de leitura. Então vamos lá. Tem alguns tipos. Um best-seller, assim, o queridinho de todos, é a consulta online de 1 hora, que a gente faz por videochamada, né? E aí a pessoa traz as demandas, principalmente para essa vida. É legal que uma consulta que a gente consegue aprofundar muito bem o tema, Uhum. diferentes áreas da vida, então a gente fica ali. Eu direciono bastante, porque muitas pessoas já fazem, né, baralho por muito tempo e muitas não, então eu sempre ajudo, né, nesse direcionamento para que fique mais claro. E até a própria parte do autoconhecimento a gente consegue, né, encaixar aí nessa consulta. Inclusive essa da criança, eu estou pensando em levar para uma online, né, até por conta da complexidade do assunto. Então, tenho essa online. E tem o pacote de 3 perguntas, de 5 perguntas e pergunta avulsa, né? E aí é para questões muito pontuais, muito específicas, que a gente não consegue aprofundar ou saber tudo sobre aquele tema. Então, é algo muito pontual. Aquela vaga vai sair para mim? Ponto. Sabe? Como que vai ser meu mês de julho? Ponto. Né? Então, eu não aprofundo, não abordo, né? É algo muito específico, muito objetivo. Tenho essa. E tem as minhas tiragens fixas, né? Que essa do desabrochar da criança faz parte, mas que ela vai migrar aí para algo maior.
pela complexidade do assunto. Então, nas tiragens fixas, eu tenho por vários temas, né? Então, espiritualidade, vida de CLT, né? Então, para pessoas que estão no trabalho, vidas solteiras importam, então, para quem tá solteiro, né? E tá pensando aí como é que vai ser, para quem tá com crush, né? Alguém ali, uma paquera, para quem começou um relacionamento mais recente, para quem já tá no relacionamento há mais tempo, para quem teve uma briga, né? Rompeu, né? Então, tenho Aí vários, a assim. leitura é toda focada nisso, né? Então, assim, é só numa área, né? E aí eu já tenho as Ah, perguntas estabelecidas, e aí eu respondo aquelas perguntas, né? E mando também por foto e áudio no WhatsApp, né? Então são tiragens ali mais rápidas por tema, né? Agora, quer saber mais, aprofundar e perguntar mais a fundo, a consulta online sempre é o mais indicado, né? uhum. Nossa, uma hora. Não, em uma hora dá pra perguntar muita coisa, né? E aí a pessoa vai perguntando e você já vai tirando e respondendo na hora. Exato. Nossa, Então é um jogo muito rápido, assim. Então é muito legal. Além também eu faço, né, eu sou maga, então eu também faço atendimento de magia divina, né, e aí tem coisa pra caramba, atendimento de reiki, à distância, e as consultas de aromaterapia também, né, que aí, tanto para questões, né, emocionais, quanto para, por exemplo, tô com uma sinusite, uma rinite, um negócio assim, eu acompanho de maneira mais ampliada, né, não muito só no sintoma, mas como um todo para apoiar. Então, tenho essas frentes de trabalho. ai, gente, eu amo ter amigas habilidosas, assim, sabe? Tipo, ah, eu acho super legal, assim. Não, e é bom que tem literalmente para todos os tipos, né? Então, todos os momentos de vida que a pessoa esteja passando. Essa consulta que fica com você uma hora, inclusive, eu acho que é uma consulta bem interessante para quem tá perdido com relação a um assunto, mas perdido mesmo. A pessoa às vezes não sabe nem o que perguntar, nem tipo assim. Que aí você mesmo também pode ajudar a pessoa a ir direcionando as perguntas, né? Tipo assim, você pergunta tal coisa, você joga e aí você consegue intuir o que mais perguntar, Sim. né? Assim, eu acho que é bom perguntar aqui, né? Eu abro um Bastante pergunta. geral. Quem tá perdido, eu abro um geral daquela situação. Então eu já começo, ó, o passado foi assim, o presente tá assim, quais são os desafios que você tem nisso? Quais são as suas expectativas? Porque às vezes você não sabe, né? Tá tão difícil, você tá tão perdido que você não sabe. Como que vai ser o resultado disso? Aí, a partir daquilo, a gente vai, né, ampliando, né? E focando e direcionando, e as ideias vão surgindo tanto do consulente quanto para mim. Então é um jogo bem legal, assim, bem dinâmico e bem, de fato, direcionado para trazer esclarecimento, né? E tudo eu sempre peço aconselhamento, porque não adianta eu saber e eu não saber o que fazer com aquela informação, né? Então, além de jogar ali, como que tá meu trabalho, não sei o que lá, eu peço aconselhamento. Então, qual é a melhor forma de lidar com isso? Né? Como eu posso desenvolver melhor os meus pontos fortes? Como lidar e desenvolver os meus pontos desafiadores? Então, eu trago esse olhar também, desse aconselhamento. Nossa, é muito legal. Tá. Ai, gente, é isso, né, cara? As perguntinhas. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Nossa, olha, gente, passou mais de uma hora. Eu, a gente não nem. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu amei. Nossa, eu gosto muito de ter falado. Tem alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que você quer acrescentar? Me sigam lá, né? Lá no Carol Sim. Estelar. E quem tiver dúvida, enfim, quiser mais conhecer meu trabalho, conversar comigo, me mandar mensagem. E aí, mas assim, eu agradeço a oportunidade, né? Porque é um tema muito legal e de falar, e as pessoas às vezes não sabem muito bem, para que que o baralho vai me ajudar, né? Sim, Então eu acho bem legal essa divulgação, assim, né? sim. Não, assim, eu acho que é extremamente importante o esclarecimento, porque muita gente realmente não sabe até onde aquela ferramenta pode ajudá-la, né? Assim, e é importante a gente, até para desmistificar muita coisa que a gente sabe, né? Assim, é muito. Ao, parabéns, Otávio Júnior, Banana Skate.
Ah, cadê? Seu vídeo tá uma arte com esse contraste laranja e preto. Ai, amiga, obrigada. É a lâmpada, né? Gente, tipo, você falou da aromaterapia, eu adoro. Eu sou muito coisa de cheiro e eu sou muito com luz, assim. Eu não. Nossa, tipo, dá determinados horários eu não consigo. E também a lâmpada aqui é aquela que tem um monte de cores, assim. É, juro, assim, eu mudo totalmente, tá? Tipo, assim, eu mudo. Às vezes se eu tô muito agitada, eu tenho que pôr uma luz roxa. Assim, é impressionante que eu não coloco, dá tipo assim, questão de minutos, eu tô, sabe? E aí é uma coisa também bem intuitiva, sabe? Tipo, Uhum. ok, às vezes eu sinto agitado, mas tem hora que eu tô normal, eu só entro e fico, nossa, queria uma coisa laranja, queria uma coisa amarelinha, assim, aí eu tenho que colocar. Mas a branca, eu tenho dificuldade de ficar com a luz branca, muito assim. É que eu fico, que eu já sou uma pessoa muito agitada, e eu sinto que eu não desligo, sabe? É, você né? A branca você está muito em alerta, né? E ela, você vê o hospital branco, né? Então, essa coisa também do limpo, né? Do indiferente, impessoal, né? O branco também tem isso, né? Não só isso, mas também. E aí, da aromaterapia, cheiro. Nossa, super. Né? Tem cheiros que me deixam perturbada, sabe? Essa sensação de. Ai, nossa. E tem coisas que. Nossa, me acalmam na hora, assim, eu sinto uma diferença. Já usei aqueles negocinhos que põe no travesseiro, assim, sabe? Não sei o nome, né? Tipo, que uma vez manipular, me deram, assim. Nossa, meu Deus, assim, eu sentia muita diferença pra dormir, assim. Amei o assunto, também quero fazer esse atendimento com você, Carol. Ai, faça, nossa. Tomar. Eu. Ah, então obrigada, viu, amor, por ter vindo, aceitado o convite. Amei, nossa, eu amei, eu queria muito ter esse tipo de conteúdo no meu perfil. Espero que a gente faça mais, né? Se a gente pense em outra coisa pra gente fazer. E obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, viu? Obrigada a todo mundo que participou.